Olá, bem-vindos ao canal Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar início à leitura Campo de Batalha da Mente, capítulo 2. Uma necessidade vital. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios, capítulo 23, verso 7. Esse versículo bíblico, por si só, nos deixa saber como é importante que pensemos adequadamente. Os pensamentos são poderosos e, de acordo com o escritor do livro de Provérbios, possuem uma habilidade criativa. Se nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornaremos, então deve ser prioridade nossa ter pensamentos corretos. Quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. A mente da carne comparada à mente do espírito. Porque os que se inclinam para a carne e são controlados por seus desejos ímpios, cogitam das coisas da carne, colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam a carne. Mas os que se inclinam para o espírito e são controlados pelos desejos do espírito, cogitam das coisas do espírito, colocam a mente e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 5. Na versão King James, o 8º capítulo de Romanos nos ensina que, se colocarmos nossa mente nas coisas da carne, caminharemos na carne, mas se colocarmos nossa mente nas coisas do Espírito, caminharemos no Espírito. Deixe-me colocar de outra forma. Se temos pensamentos carnais, errados, negativos, não podemos caminhar no Espírito. Parece que uma mente renovada, santa, é uma necessidade vital para uma bem-sucedida vida cristã. Haverá momentos em que nós, humanos, ficaremos preguiçosos a respeito de alguma coisa, se não nos dermos conta de quão importante é prestar atenção nela. Mas, quando percebemos que é um assunto que causará grandes problemas, se o deixarmos para lá, então entramos em ação e cuidamos dele. Vamos dizer, por exemplo, que o banco lhe telefone e diga que sua conta está com R$ 850 no vermelho. Você imediatamente procura resolver o problema. Talvez você descubra que não fez um depósito que pensou ter feito. E então corre ao banco imediatamente com o depósito para que não venha a ter mais problemas. Eu gostaria que você considerasse este assunto de ter a mente renovada da mesma maneira. Sua vida pode estar em um estado caótico pela sua maneira errada de pensar. Se assim for, é importante que você entenda o fato de que sua vida não se endireitará até que sua mente o faça. Você deveria considerar essa área de necessidade vital. Seja sério a respeito de demolir as fortalezas que Satanás construiu em sua mente. Use as suas armas da palavra, de louvor e da adoração, pelo Espírito, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. Uma das melhores ajudas para ser livre é pedir a Deus ajuda, e pedir frequentemente. Uma de suas armas é a oração, pedir. Você não pode vencer seu problema sozinho. Você precisa ser determinado, mas determinado pelo Espírito Santo, não na força de sua carne. O Espírito Santo é seu ajudador. Busque a ajuda dele, descanse nele. Você não pode realizar isso sozinho. Uma necessidade vital. Para o cristão, pensar corretamente é uma necessidade vital. Uma necessidade vital é alguma coisa tão importante que simplesmente não podemos viver sem ela, como uma batida de coração é vital, ou a pressão sanguínea é vital. Essas são coisas sem as quais não há vida. O Senhor imprimiu essa verdade em mim anos atrás, com respeito à comunhão pessoal com Ele, em oração e com a palavra. Eu estava tendo muita dificuldade de me disciplinar para fazer essas coisas, até que ele me mostrou
que elas eram uma necessidade vital. Quando aprendi que a comunhão com Ele é vital, dei prioridade a isso em minha vida. Quando percebi que a forma correta de pensar é vital para uma vida vitoriosa, tornei-me mais séria sobre refletir sobre o que eu estava pensando e escolher meus pensamentos cuidadosamente. Como você pensa, assim você é. Ou fazei a árvore boa, saudável, e o seu fruto bom, saudável, ou a árvore má, doente, e o seu fruto mau, doente. Porque pelo fruto se conhece e reconhece e julga a árvore. Mateus capítulo 12, verso 33. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Isso é verdade em nossa vida. Os pensamentos produzem frutos. Tenha pensamentos bons e o fruto em sua vida será bom. Tenha maus pensamentos e o fruto em sua vida será mau. Na verdade, você pode olhar a atitude de uma pessoa e saber o tipo de pensamento que prevalece na vida dela. Uma pessoa doce é bondosa, não tem pensamentos mesquinhos e vingativos. Da mesma maneira, uma pessoa verdadeiramente má não tem pensamentos bons, amorosos. Lembre-se de Provérbios capítulo 23, verso 7, e permita que ele tenha um impacto em sua vida, porque como você pensa em seu coração, assim você é. Capítulo 3. Não desista. E não nos cansemos, nem percamos o ânimo e desfaleçamos de fazer o bem, porque a seu tempo e na estação certa ceifaremos, se não desfalecermos, relaxarmos a nossa coragem. Gálatas capítulo 6, verso 9. Não importa quão ruim esteja a condição de sua vida e sua mente, não desista. Reconquiste o território que Satanás roubou de você. Se necessário, reconquiste-o 1 polegada de cada vez, sempre descansando na graça de Deus e não na sua própria habilidade para conseguir os resultados desejados. Em Gálatas, capítulo 6, verso 9, o apóstolo Paulo simplesmente nos encoraja a continuando. Não seja um desistente, não tenha aquele velho espírito desistente. Deus está procurando por pessoas que vão caminhar com Ele, em frente. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 43, verso 2. Seja o que for que você esteja experimentando em sua vida neste momento, eu estou encorajando a ir em frente e a não desistir. Abacuque capítulo 3, verso 19, diz que a forma de desenvolvermos pés como os da corça, a corça é um animal que pode galgar montanhas rapidamente. É andar, não ficar parado, aterrorizado, mas andar. E fazer progresso espiritual em lugares altos, de problema, sofrimento ou responsabilidade. A forma de Deus nos ajudar a fazer progresso espiritual é estando conosco para nos fortalecer e nos encorajar a continuando nos tempos difíceis. É fácil desistir, demanda-se fé para ir em frente. A escolha é sua. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Há milhares e milhares de pensamentos que nos são apresentados todo dia. A mente tem de estar renovada para seguir o espírito e não a carne. Nossa mente carnal, mundana, tem tanta prática de operar livremente que, com certeza, não temos de fazer qualquer esforço para pensar erradamente. Por outro lado, nós temos de escolher pensar certo, propositadamente, depois que finalmente decidirmos ter uma mente como a de Deus. Então, teremos de escolher e continuar a escolher pensamentos corretos. Quando começarmos a sentir que a batalha da mente está muito difícil e que não daremos conta, então devemos ser capazes de lançar fora esse tipo de pensamento e escolher pensar que vamos conseguir.
Não apenas devemos escolher pensar que vamos dar conta, mas também devemos decidir não desistir. Bombardeados com dúvidas e medos, devemos tomar posição e dizer: jamais desistirei. Deus está do meu lado, Ele me ama e Ele está me ajudando. Teremos muitas escolhas a fazer ao longo da nossa vida. Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, o Senhor disse ao seu povo que Ele havia colocado diante deles a vida e a morte, e instou que eles escolhessem a vida. E em Provérbios, capítulo 18, verso 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. Portanto, é vitalmente importante que escolhamos pensamentos geradores de vida. Quando fizermos, as palavras corretas seguirão. Não desista. Quando a batalha parece sem fim e você pensa que jamais dará conta, lembre-se de que você está reprogramando uma mente muito carnal e mundana para pensar como Deus pensa. Impossível? Não. Difícil? Sim. Mas pense, você tem Deus em seu time. Ele é o melhor programador de computador que há por aí. Sua mente é um computador que tem o lixo de uma vida inteira programado dentro dela. Deus está trabalhando constantemente em você. Se você o convidou para tomar o controle dos seus pensamentos, Ele está reprogramando sua mente. Apenas continue cooperando com Ele e não desista. Isso definitivamente levará tempo e não será fácil, mas você está indo na direção correta. Se você escolheu a forma de Deus de pensar, você gastará seu tempo fazendo alguma coisa. Então, que seja indo em frente e não ficando na mesma confusão para o resto de sua vida. Volte e tome posse. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Deuteronômio, capítulo 1, versos 6 ao 8. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 2, Moisés assinala aos israelitas que era apenas uma jornada de 11 dias até a fronteira de Canaã, a terra prometida. Entretanto, eles levaram 40 anos para chegar lá. Então, no versículo 6, ele lhes disse: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Você tem estado por muito tempo no mesmo monte? Você gastou 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias? Na minha própria vida, tive de finalmente acordar e perceber que não estava indo a lugar nenhum. Eu era uma cristã sem vitória, como Maria e João. Eu tinha muitas opiniões erradas, já formadas, e muitas fortalezas mentais que haviam sido construídas ao longo de anos e anos. O diabo havia mentido para mim, e eu acreditei nele, portanto, vivia em engano. Eu tinha estado na mesma montanha por muito tempo. Gastei 40 anos fazendo o que poderia ter sido uma jornada bem mais curta, se eu soubesse a verdade sobre a palavra de Deus. Deus me mostrou que os israelitas ficaram no deserto porque eles tinham uma mentalidade desértica, maneira de pensar errada, que os mantinha em escravidão. Vamos tratar desse assunto em um capítulo à frente, mas agora recomendo-lhe com insistência que faça uma decisão excelente de que terá a sua mente renovada e aprenderá a escolher seus pensamentos cuidadosamente. Tome uma decisão de que você não desistirá até que a vitória seja completa e você tenha tomado posse de sua herança legítima. Finalizamos o capítulo 2 e 3. O livro Campos de Batalha da Mente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.